Irmãos, no Novo Testamento, nós aprendemos através do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, como também no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, a oração do Pai Nosso. Oração essa que Jesus nos deixou como um modelo para que nós possamos sempre dialogar com Deus, aonde que Ele deixa já esse modelo pré-estabelecido, como se fosse a introdução para que a gente nunca se esqueça de conversar com Deus, falar com Deus, conforme o louvor que a gente acabou de cantar, não é? E uma das partes dessa oração, Jesus nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia. Na condição de crentes, na condição de quem já possui o conhecimento, já possui o entendimento, nós sabemos que Jesus, quando Ele estava mostrando isso para os seus discípulos, como também mostra para cada um de nós, o pão aqui não se trata única e exclusivamente do pão físico, mas principalmente do pão espiritual, que é a palavra de Deus. Amém? Claro, o pão físico, porque nós precisamos nutrir, né? Precisamos alimentar para parar de pé. E Jesus ensina que a vida espiritual saudável não está na abundância descontrolada, nem na escassez desesperadora. Se nós observarmos todo o Evangelho, se nós observarmos todas as Escrituras, nós vamos ver uma série, não é, de personagens que dependiam de Deus em tudo para conquistar as batalhas, não é? Eu sempre chamo a atenção de vocês, entre aspas, no bom sentido, que nós devemos sempre fazer a nossa parte, porque a de Deus já está feita, conforme foi a abertura. Temos que batalhar, temos que lutar, né? Porque Deus espera exatamente de nós ação e não que fiquemos parados, ao contrário, né? E essa oração, ela está totalmente associada na dependência de Deus. Uma vez que nós chamamos, né, que nós invocamos através dessa conversação, através dessa oração, Pai Nosso, não é uma oração individualizada, muito pelo contrário, é uma oração coletiva, porque Ele não é Pai meu, Ele é Pai nosso, Ele é Pai de todos, amém? E na ministração desta manhã, nós aprenderemos, através de um personagem chamado Agur, a refletir também sobre uma oração singela. Em outras palavras, uma oração curta, uma oração pequena, mas com muita profundidade, não é? Assim como o modelo de oração que Jesus deixou para cada um de nós, assim como nós já pregamos aqui, não é? A oração de Jabes, aonde que ele leva para o Senhor 4 pedidos, e está escrito ali que Deus atendeu a todos esses pedidos que ele fez. Eu não tenho a menor dúvida que Deus também atendeu a essa oração, da qual será a ministração desta manhã, feita por Agur. A Bíblia cita que Agur é filho de Jaque. E quem é Agur? Agur é o autor de alguns ditados do livro de Provérbios. Embora citado somente no capítulo da qual nós vamos discorrer nessa manhã, essa personagem pouco conhecida da Bíblia talvez tenha sido um sábio bem próximo
do rei Salomão, um amigão dele, da qual ele ouvia, né? E de repente ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, mas também lembrando dos provérbios, dos ditos desse amigo Agur, né? Ele escreve exatamente nesse provérbio, nesse livro de provérbio, alguns ditados, né? Que provavelmente poderia ter sido um amigo dele bem próximo, né? Conforme outras incógnitas que a gente tem quando contempla as Sagradas Escrituras, que muitas não vão ser reveladas para nós, e eu sempre digo aqui, né, que nós vamos ter vamos sanar todas essas dúvidas quando estivermos lá na glória celestial com todos esses das quais não fica claro para nós quem são ou quem escreveu determinado livro ou determinada situação. Alguns estudiosos também, eles levantam a hipótese de poder ter sido até um pseudônimo criado aqui, não é? Mas para nós, conforme a gente sempre frisa, não é? Não temos que ficar com essa curiosidade, porque independentemente de quem quer que seja Agur, o importante é que ele escreve algo para que a gente possa refletir e imitá-lo. Abram a Bíblia de vocês, Provérbios, no capítulo 30. Provérbios, no capítulo 30, nós vamos ler a partir do verso 7. E eu já deixo um convite para toda a igreja, não é? Para que debruce essa semana, não é? Nesse provérbio todo, do versículo 1 ao último versículo desse capítulo. Diz a palavra de Deus: duas coisas te peço, ó Deus, não recuso o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o que for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue. Quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Amém, irmãos? Abaixe a sua fronte, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Santo Espírito do Senhor, o nosso auxiliador, o nosso professor, o nosso conselheiro, revele para nós tudo que está intrínseco, ou seja, o que está dentro dessa oração, que pela nossa fé, nós sabemos que é uma oração totalmente alinhada com a vontade de Deus. Que nós possamos sair daqui dessa manhã memorizando, compreendendo exatamente o que Deus espera em cada um de nós, de conversarmos com Ele, de abrir exatamente o nosso coração. 3 versos apenas, mas que revela, não é, uma imensidão de coisas. Se nós observarmos exatamente a profundeza dessa oração, se todos fizessem essa oração, eu tenho plena consciência de que não existiria corrupção no mundo. Muito pelo contrário. Fale conosco, Senhor. Estamos dando total liberdade para que o Seu Espírito nos traga toda a informação que nós precisamos saber. Sair daqui com uma orientação
total a respeito dessa oração, para a honra e glória do Senhor, para que nós possamos aplicar essa oração no nosso dia a dia. Amém, amém, amém. O tema: a oração que protege a alma. Repetindo, a oração que protege a alma. Por ser tão curtinha, eu vou repetir ela e vou falar dela uma série de vezes na ministração dessa manhã, repetindo exatamente as palavras de Agur, essa oração de Agur, não é? Duas coisas te peço, duas. Uma delas é exatamente para que não exista falsidade e não exista também nem riqueza e nem pobreza. Uma vez entronizando exatamente esse pensamento, né? Tendo a compreensão dessa revelação que o Espírito Santo traz para cada um de nós, nós não vamos ter nem a escassez, ou vamos saber conviver até com a escassez, como também com a fartura. No que se refere à nossa espiritualidade. Conforme falei ontem aqui na INC, né, e estava conversando lá com os rapazes que do salão onde que eu corto o cabelo, que eu faço a barba, não é? Quer dizer, se observarmos as pessoas como caminham nessa vida, não é? De uma forma assim descontente, há uma tendência natural dessa pessoa ser descontente eternamente. Porque são vazias, estão vazias. Se nós não dermos o devido espaço para que o Espírito Santo nos preencha, vamos permanecer vazio. Falávamos aqui ontem da chamada, né, crise existencial que pega o homem, pega a mulher num determinado estágio da vida. Porque muitos que até caminham do nosso lado, aquilo que eu sempre falo para vocês, dentro do nosso quintal, né? Não está longe de nós, não tem essa compreensão da qual nós já temos, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas o mundo, o que ele privilegia? O que ele coloca na frente? A ambição, a astúcia, as chamadas, né, como dizia há tempos atrás, né, a dar um jeitinho nas coisas, o chamado quebra-galho propriamente dito. E com Deus não existe hipocrisia. Deus é onisciente, sabe tudo de nós, sabe exatamente quando a gente abre a boca. Aliás, até diz a palavra que antes de abrir a boca, Ele já sabe que nós vamos pedir, já sabe que nós vamos falar. Então, por não existir hipocrisia, não existir inverdade nesse diálogo da qual nós estamos buscando promover com Ele, né? É que nós devemos cada vez mais espiritualizar todas as causas da nossa vida, da nossa existência.
Porque senão seremos vazio, constante. Jamais esse mundo vai conseguir nos preencher. Falei no culto passado, não é? Lembrei aqui ontem, no estudo bíblico, onde que é comum você abrir o noticiário e ver uma celebridade, uma pessoa resolvida financeiramente, não é? Tendo aí fama, notoriedade, mas com um vazio imenso, que chega ao ponto de tirar a sua própria vida. Não vai longe. Olha a história de Hollywood, essa indústria de sonhos, que quando esse cara deixa de interpretar, se ele não tiver preenchido com alguma coisa, ele vai estar vazio, é óbvio. Ele não vai ter paz, não vai encontrar paz. E quando eu olho uma oração dessa, eu fico imaginando se todo mundo fizesse essa oração. Nós não abriríamos um noticiário hoje vendo juiz corrupto, vendo políticos corruptos, vendo esse lamaçal da qual, não é, nós estamos vivendo hoje no nosso país. Porque essa é uma oração que está se pedindo a coisa exata, coisa certa, nem mais nem menos. Não é uma oração ambiciosa. Que às vezes eu vou conversar com Deus, eu digo às vezes eu quero dizer o despreparado, pedindo de uma forma egoísta tudo para mim e esquecendo exatamente do meu semelhante. Veja que na ilustração inicial, quando nós observamos a oração que Jesus nos ensina, é uma oração coletiva, que eu estou orando Pai Nosso, que é o meu Pai, é o Pai do meu amigo, é o Pai do meu irmão, como também é o Pai do meu inimigo. Percebe? Em nossos dias, é comum ver as pessoas correndo atrás de crescimento, entre aspas, o crescimento, né? Nas redes sociais, muitas exposições de vidas aparentemente perfeitas e normais, né? Porque as pessoas ali estão postando as suas viagens, as suas conquistas, de certa maneira o seu dinheiro, o seu sucesso profissional, a sua estabilidade. Ainda que aparentemente seja uma mensagem silenciosa, mas essas postagens são sempre as mesmas. Em outras palavras, né, dizendo para mim e para você, ou até mesmo para aquela pessoa que está postando aquilo, diz, né, você precisa ter mais para ser feliz. E ao mesmo tempo, a outra realidade escondida, por trás de toda essa exposição, pessoas sobrecarregadas, pessoas ansiosas e pessoas endividadas, que naquele joguinho de ilusão, né, naquele instantezinho de ilusão, apresenta exatamente os acontecimentos como se fosse a vida, uma fotografia de coisas que eu estou realizando. Pessoas vivendo no limite, onde cada decisão parece uma luta para sobreviver. Essa é a realidade do que está por trás disso tudo que a gente assiste, disso tudo que a gente contempla aí nas redes sociais. E é nesse cenário que muitos acabam abrindo mão de princípios, ou seja, ética e até da fé, para tentar dar conta da vida.
Ainda ontem, conversando com os meninos, né, ele falou: pastor, dá sempre a impressão que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Em outras palavras, botando muito mais olho naquilo que ainda não conquistamos, né? Achando que de repente existe ali uma realização. E muitos nessa vida vivem exatamente de aparência, vivem um joguinho de cena. Mas nós temos um Deus onisciente que sabe de todas as coisas, sabe se você está preenchido ou não, sabe se você está vazio ou não. Amém, irmãos? Nós podemos enganar todo mundo. Uma foto mostrando que nós estamos que nem Alice no País da Maravilha. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Conforme o salmista diz, Ele está no meu deitar, Ele está no meu levantar, como Ele está também no meu caminhar. Amém? Que maravilha, não é? E o mais preocupante é que em ambos os casos, algo comum começa a acontecer. Infelizmente, Deus, Ele vai sendo colocado em segundo plano. E Ele busca ser o primeiro na nossa vida. Na abundância, Ele vira opcional. Na escassez, Ele é questionado. Por quê? Por que isso acontece só comigo? Por que essa dificuldade? Não é? Quer saber? Eu não preciso de Deus. Não é eu falando, irmãos, é a ação e reação das pessoas. Os países que evangelizou o Brasil hoje precisa ser evangelizado. O fato da Europa hoje ser um país rico, eles colocam Deus em segundo lugar. Sendo que no passado, eu estou falando isso em questão de 100 anos, 110 anos atrás, que eles vieram de lá evangelizar esse país. E hoje são eles que estão precisando ser evangelizados. Pelo próprio poder econômico deles. Faturam em euro, uma das moedas mais valorizadas do mundo. E é exatamente nesse contexto que a oração de Agur, ela se torna tão atual. Porque ele parece enxergar aquilo que nós muitas vezes ignoramos. Pois tanto o excesso quanto a falta pode nos afastar o nosso coração de Deus. Tanto o excesso quanto a falta, não é? Porque na abundância ele vira opcional e na escassez ele é questionado. Por quê? Por que essa dificuldade? Observando a grama do vizinho mais verde, por que a minha está seca? Né? E aí vai fora. Por isso, ele pede apenas recursos. Ou melhor, ele não pede apenas recursos. Ele pede a proteção para a alma. Esse capítulo 30... ele faz parte da literatura de sabedoria de Israel. Nesse instante, todos esses provérbios, não é, estavam voltados exatamente para ensinar o temor do Senhor e uma vida de discernimento. Ou seja, não é, ter exatamente uma leitura, uma compreensão do que eu preciso viver nessa vida. Assim como foi para Israel, também é para nós. Claro, a Bíblia é repleta de exemplos. E o cenário aqui revela uma sociedade onde a riqueza, a pobreza, a honra e a integridade eram desafios constantes para o coração humano.
Agur, ele entende que tanto a abundância quanto a necessidade poderiam se tornar perigos espirituais. E esta oração revela tanto para a antiga Israel, como também para nós nesta manhã, né, um homem que busca mais do que bens. Porque dá a impressão que se eu tiver determinadas coisas eu vou ser feliz. Olha ao redor, olha os acontecimentos, olha os noticiários, veja exatamente, não é? Essas pessoas que num determinado momento parecem ter tudo e no entanto são vazias. Acometida, não é? Não aqui querendo classificar, porque há uma patologia, há um tratamento da qual as pessoas não podem fugir desse tratamento, não é? Esses que se encontram aí em depressão, síndrome de pânico, mas também não deixa de ser o resultado de quem anda vazio nesse mundo. Porque se eu estou preenchido, se eu estou com a minha mente ocupada, principalmente com as coisas do alto, porque eu vou ter uma leitura melhor das coisas aqui de baixo, eu vou estar cheio. Eu estarei satisfeito. Eu não tenho medo. Eu não tenho ansiedade. Eu estou falando se fizermos esse tipo de coisa, não é? Se colocarmos as coisas no seu devido lugar. E ao meditarmos nesses versos do livro de Provérbios, principalmente aqui nessa oração, nós aprendemos que a verdadeira sabedoria está em reconhecer a nossa dependência de Deus, buscando um coração guardado da falsidade, dos extremos da vida e de tudo aquilo que pode nos afastar da presença de Deus. Ainda ontem, lembrando, né, o que foi ministrado no domingo passado, onde que está Deus na tua vida? Onde que você tem colocado Deus na tua vida? Ele vem só no teu tempo de religiosidade, ou ele é a sua recorrência a todo momento? Você busca ele em todas as situações da tua vida, tanto nas pequenas quanto nas grandes. Porque tem pessoa que só lembra de Deus na dificuldade, na tristeza, na dor. E nós encontramos aqui nessa oração algumas petições que revelam o coração de um homem sábio diante de Deus, mostrando que a sua maior preocupação não era possuir mais, mas permanecer fiel ao Senhor em qualquer circunstância da vida. Amém, irmãos? Primeira petição: uma oração contra a corrupção interior. Verso 7 e o 8, parte A. Diz a palavra: duas coisas te peço, ó Deus, não recuso o meu pedido antes que eu morra. Esse verso mostra que a maturidade espiritual não está em uma multidão de pedidos, apenas dois. Duas coisas eu te peço. Às vezes a gente, cria tanto, digamos assim, expectativa para falar com Deus, e o que Ele espera em cada um de nós é verdade, é sinceridade, é simplicidade. E claro, amor sobre todas as coisas, né? Porque se eu fizer uma oração egoísta, se eu fizer uma oração para mim,
não é? Porque tem gente que ora pedindo tudo para ele e desejando nada para o próximo. E a palavra diz, não é? Eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho que orar para o meu inimigo. A vida devocional saudável é aquela que aprende a filtrar desejos e pedir o que realmente preserva a alma. No que falávamos aqui ontem, olhando exatamente para o servo sofredor, olhando para o Messias anunciado aqui, conforme foi ministrado no domingo passado, para Jesus, olhando para o comportamento dele, né? A humildade dele, a maneira que ele, entre aspas, enfrentava todas as oposições, enfrentava os seus inimigos, apresentando exatamente em cada situação do caminhar dele nessa vida, foi só frutos, só frutos, só frutos, só fruto que ele deixa para que nós também possamos colher, de amor, de paz, de alegria, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão e domínio próprio. Ele deu exemplo disso tudo. Porque ele mostrou exatamente esse filtro de desejos da quais a gente tem que ter no nosso comportamento diário. Eu estou desejando algo. Esse desejo que eu estou tendo está alinhado com o meu Deus? Será que eu estou desejando o que Deus desejaria para mim naquele momento? Conversa. Orar é conversar. É perguntar. Eu pergunto. E eu tenho todas as respostas se eu me interagir cada vez mais com as Sagradas Escrituras, porque nela está revelado tudo o que eu preciso saber. Olha essa oração da qual nós estamos discorrendo essa manhã. 2 pedidos, que de repente alinha o comportamento de um país, alinha o comportamento de uma pessoa, alinha o comportamento de todos esses juízes que estão aí julgando, não é? Para muito mais para o seu bel prazer, pelo seu próprio interesse, não é? Alinha o comportamento desses políticos, alinha tudo, porque é uma oração direta para a alma, é uma oração contra a corrupção. E não olhando exatamente só por essa corrupção, não é? No aspecto que nós estamos enxergando aí. Basta abrir os noticiários, basta abrir a internet hoje, que a gente é bombardeado com relação a todas essas pessoas que estão sendo julgadas, não é? Nesses escândalos de banco. Até uma igreja grande, que eu acho que vocês devem estar acompanhando a reportagem, também está envolvida com esse banco grande de escândalo e de corrupção que está aí nesse momento sendo descobertas coisas, porque nada fica encoberto, nada fica encoberto. Primeiro que nós temos um Deus onisciente que sabe de todas as coisas, e, né? Esses dias atrás eu falei aqui na igreja, não sei se vocês se recordam disso, falei, se preparem, irmãos, que o Brasil vai ser passado a limpo. Eu não tenho dúvida disso. Nós temos um Deus capaz, nós temos um Deus que ouve exatamente a oração do seu povo, porque se o meu povo orar, me invocar, me chamar, eu ouvirei do céu e vou atendê-los. O crente maduro, ele não ora apenas por bênçãos materiais, mas por aquilo que protege sua vida espiritual até o fim. Percebe, irmãos,
se eu tenho paz, se eu tenho a paz que Deus, Ele me mostra esse sinal. Quando eu falo na minha pessoa, estou falando também na pessoa de vocês. Essa paz que ultrapassa a minha compreensão. Deus me dá esse sinal. Eu posso empreender as coisas porque está de acordo com a vontade dele. Se eu não sentir essa paz, eu tenho que sair de cena. Oh Deus eterno, a verdadeira sabedoria, ela consiste em desejar pouco do mundo e muito da preservação de Deus. Quem cresce em Deus para de pedir tudo e começa a pedir o que evita a sua queda. Senhor, livra-me, Senhor, livra-me, Senhor, livra-me. Também no modelo da oração que Jesus nos ensinou, não é? Livra-nos do mal. Em vez de pedir coisas, é começar a olhar exatamente com os olhos espirituais para ver se essa coisa, se ela chegar na tua vida, ela vai ser bênção ou maldição para você. Percebe, irmãos? Que às vezes eu peço e não recebo, porque Deus está cuidando de mim. Porque eu estou pedindo coisas para minha ruína e estou cego, porque eu estou vendo somente o meu interesse por trás dessas coisas. Coisas que vão me afastar dele. Coisas que, de certo modo, eu vou deixar ele em segundo plano. E a palavra diz: amai a Deus sobre todas as coisas. Quem cresce em Deus para de pedir tudo e começa exatamente a pedir o que evita a sua queda. Quem entende a vida não adia o que Deus está tratando hoje. A maturidade espiritual, ela não se mede pelo quanto você pede, mas pelo que você aprendeu a considerar essencial diante de Deus. Veja a tua vida, leia a tua vida, veja o que você está pedindo. Verso 8, parte A. Afasta de mim a falsidade e mentira. A mentira é uma expressão da velha natureza humana, ou seja, do velho homem. Por isso o crente não apenas deve evitar mentir, mas pedir a Deus a libertação da inclinação para esse engano. Porque às vezes eu estou tão no automático, dando justificativa, arrumando pretextos, dando satisfação, mentindo, aquilo que eu digo, uma mentira, ela vai fazer com que você arrume outra, a hora que você for ver, você está envolvido numa indústria de mentira para sustentar uma bobeirinha que você escondeu do outro e não de Deus. Quem anda com Deus começa a odiar a mentira. Não apenas só a mentira, mas tudo que parece mentira disfarçada. Às vezes, um simples, atende lá, fala que eu não estou. Mas que cara exagerado. A falsidade, ela nasce quando o homem tenta sustentar sua vida sem depender da verdade de Deus. Haverá um tempo, e esse tempo já é, em que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu não posso
me utilizar, né, de inverdade. Deus sabe de tudo, como o inimigo também. A santificação não é apenas esforço humano, mas não é a obra de Deus no interior da vida do crente. Faz essa leitura, veja exatamente conforme está sendo o seu comportamento. O que a gente tem transferido para vocês, tem passado exatamente para vocês, domingo pós domingo, não é? Sábado, reciclando exatamente tudo aquilo que a gente aprendeu no domingo, não é? Nada do que foge da voz de Deus, da voz do Espírito Santo para a vida de cada um de vocês, para a vida dos seus, para que a gente mude exatamente a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de pensar, para que possamos crescer e espiritualmente falando, e não ficar exatamente como uma criancinha, né, inocente. O crente, ele precisa tanto de perdão quanto da libertação da natureza enganosa. O homem, ele não vence o engano apenas com disciplina, mas com transformação espiritual. Há pecados que não se vence com força de vontade, mas com a intervenção de Deus, não é? No seu coração. Conforme diz a palavra, que no seu coração, é no nosso coração que reside os desejos pecaminosos. Se eu permito que Deus, ele entre exatamente dentro do meu ser, não é? Já expliquei aqui para vocês, até trouxe uma figura de linguagem, como o nosso coração aparenta ser um arquivão, né? Que vai só arquivando coisas, só colocando coisas lá dentro, mágoa, ressentimento, né? Vingança. É hora de pedir para Deus, para juntamente contigo, para que você abra a gaveta desse arquivo e jogue isso tudo fora. Pai, permita exatamente que eu faça uma faxina aqui dentro agora. Eu quero pensar como o Senhor pensa, eu quero agir como o Senhor age. Eu sei que não é a sua vontade, mas eu não consigo abrir sozinho essa gaveta. Abra para mim, Pai. Tire todo esse entulho, tire toda essa mágoa, tira toda essa insatisfação, tira todas essas coisas que têm me afastado de Ti. Tira de mim, Senhor, todas as vezes que eu Te coloquei em segundo lugar nas minhas decisões. Ensina-me a Te colocar em primeiro. 2 coisas eu Te peço antes de morrer, ainda é tempo. Amém. Segunda petição, um coração por sustento, ou melhor, uma oração por sustento e equilíbrio. Olha o que ele diz no verso 8, parte B. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o que for necessário. Será que Deus ouviu a oração de Agur? Será que Deus deixa de ouvir uma oração dessa? Deus nos esquadrinha por inteiro, Ele sabe exatamente tudo de nós, Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe da minha necessidade, Ele sabe do meu merecimento, Ele sabe do não merecimento que eu tenho. Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que age, e está nele o querer e realizar de todas as coisas. Agora, onde eu estou nesse contexto? Eu mereço? Será o que eu estou pedindo
é suficiente para mim e para Deus? Ou eu estou, confundindo as coisas? Aqui Agur, ele não pede excesso e nem falta, mas o suficiente com um equilíbrio espiritual. Como Jesus nos ensina a orar. A Bíblia tem uma série de exemplos de orações, em especial a oração dessa manhã é uma oração curta, simples, mas que agrada o coração de Deus. É uma oração na medida certa. É uma oração onde que nós estamos pedindo para Deus, o prover dele, para que não haja escassez na nossa vida em todos os aspectos, físico, financeiro, espiritual. Ele sabe da nossa dor, sabe o que nós possuímos ou que deixamos de possuir. Essa é uma oração onde está envolvida sabedoria e suficiência plena. Agur, ele entende que o coração humano pode ser corrompido tanto pela falta quanto pelo excesso. O excesso pode produzir orgulho, e a falta pode produzir desespero. Ambos afastam o homem da verdade. A vida cristã equilibrada, ela não busca extremos, mas a dependência diária da provisão de Deus, Pai nosso. Esse Pai que nos ouve, esse Pai que, a partir do momento que nós buscamos o favor dele, ele estende exatamente a sua destra para cada um de nós, como um Deus provedor que ele é. Sabe das nossas necessidades e quer agradar exatamente a cada um de nós na condição de filho dele. O perigo, ele não está no que você não tem, mas também no que você não sabe administrar quando tem demais. Às vezes um simples objeto que eu conquisto, a minha ação e reação já vai ser diferente com o meu semelhante. Como se eu fosse a última batatinha do saco, como se eu fosse o rei da cocada preta, como se eu fosse o privilegiado e ele o esquecido. O Pai é nosso e não meu. Terceira petição, uma oração contra a negação de Deus. Verso 9, parte A. Para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Como se dissesse, quem é o Senhor? Fazendo pouco caso. Aqui Agur, ele revela algo profundo. O risco espiritual da fartura não é a falta, mas a independência de Deus. Porque quando eu não tenho, Senhor, por favor, me socorre. Quando eu tenho, eu nem lembro de Deus, eu esqueço de Deus, eu já me acho autodependente, eu já consigo resolver as coisas sozinhas. E em tempo que a gente sempre busca bater nessa tecla, que nós temos que buscar a Deus nas coisinhas pequenas, como também nas grandes, nas coisinhas menores que você pode imaginar, que você tem essa capacidade de fazer, mas convoca Ele para que Ele faça por ti. Dê também a autoria para Ele em tudo que você faz na vida, e não nas difíceis apenas. Que nós sabemos, olha a tua vida, olha quanto que Ele já fez ontem, está fazendo hoje e fará eternamente. Amém, irmãos?
O problema não é ter, mas o coração ser seduzido a não precisar mais do Senhor. E às vezes, uma coisinha simples que eu coloco na minha vida, um carro, sei lá, qualquer conquista que eu tenha, não é? Eu já começo a colocar o Senhor em segundo lugar. A prosperidade material, ela pode produzir uma falsa sensação de segurança que enfraquece a vida espiritual. Quando o homem não sente falta de nada, ele corre o risco de pensar que não precisa de ninguém e nem de Deus. Quantas pessoas que a gente conhece, né, que ontem estavam dentro da igreja, bastou exatamente um acenozinho de melhora que as pessoas vão deixando Deus em segundo lugar. A fartura é perigosa quando ela faz Deus parecer opcional na nossa vida. O coração satisfeito consigo mesmo facilmente perde a memória espiritual. Quando tudo vai bem, muita gente para de perguntar por Deus. Vejam isso. Olha, né? As pessoas todas ao nosso redor, como tem sido o comportamento delas, o que elas têm privilegiado na vida delas, o que ela tem buscado na vida dela, a realização profissional, não é? Um bom emprego, um bom salário. Se tudo vai resultar em nada daqui a pouco, porque essa pessoa vai entrar num vazio, e num vazio às vezes sem saída. Por que não conquistar isso tudo, mas preenchido com aquilo que verdadeiramente nos preenche, que é Deus? Colocando Ele em primeiro lugar em tudo na nossa vida, e não, né, lembrando dele somente nas dificuldades. A negação mais perigosa de Deus não é dizer que Ele não existe, mas viver como se Ele não fosse necessário. Muitas pessoas, não é? Vai lá buscar o seu Deus. Vai lá conversar com o seu Deus, como se para ele Deus não fosse necessário. E a quarta petição, uma oração contra o engano do coração. Verso 9, parte B. O que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus, diz a palavra. Aqui a pobreza, ela não é tratada como falha moral, mas sim como uma condição que pode expor o homem a decisões precipitadas, não é? Quanto o autocontrole. E quando existe esse autocontrole, ele é enfraquecido. É claro que as circunstâncias não produzem o pecado, apenas expõe o que já estava dentro do homem. Eu não tenho, agora eu vou roubar. Eu vou tirar do outro. Estou tendo uma oportunidade agora, né? Porque eu trabalho num local onde que eu posso desviar isso, desviar aquilo. Eu não estou sendo devidamente valorizado nesse lugar. Quem rouba de ladrão tem 100 anos de perdão, não é assim que fala? Deus está preocupado com a tua vida. Claro que com a vida do outro também, mas é Ele com Deus, como você é com Deus.
Assim, a pobreza extrema, ela não se torna um cenário de revelação espiritual. Quer dizer, o cara não roubou porque ele ficou sem dinheiro, é porque isso já estava dentro dele. E conforme também diz o ditado, a ocasião faz o ladrão, não é assim? Se a pessoa estiver vazia, se a pessoa não tiver, não é? Essa oração latente, essa oração gritando dentro dele, né? Pedindo exatamente o suficiente. Nem abundância, nem excesso e nem falta. O pecado do povo de Deus sempre afeta a reputação de Deus no mundo. A vida do crente é uma vitrine do caráter de Deus. Percebe, irmãos, quantas vezes a gente vê aí deslizes por parte das pessoas, né, que estão envolvidas com o ministério. Ainda há pouco eu até citei aqui que está no noticiário uma macro igreja brasileira, né, também envolvida com o Banco Master, também envolvida nessas aplicações fantasmas, não é? Oh Deus! E isso tudo depõe contra Deus, é um falso testemunho que essa igreja prestou ao longo dos anos, diante dessa, né, coisa que está aí agora se escancarando, porque as pessoas não vão vitimar as pessoas, está vendo? Ao Deus, né? Deus permite esse tipo de coisa, Deus permite essa corrupção por parte dessas pessoas. Entendam, primeiramente Deus nos dá um livre-arbítrio, Ele não é intruso, Ele deixa exatamente a decisão em cada um de nós, mas Ele já deixou tudo já estabelecido, principalmente para as pessoas que estão envolvidas com a obra, que entendem, que conhecem a Ele, se é que conhecem. Oh Deus amado, o homem sob pressão pode esquecer quem é Deus e agir como se sua sobrevivência estivesse acima de sua identidade espiritual. Ninguém está vendo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou desviar isso, vou desviar aquilo. O sábio não ora apenas para sobreviver, mas para não se perder enquanto sobrevive. O homem, ele pode suportar a falta do pão, mas não deve perder o temor de Deus na sua caminhada, no seu processo, na sua jornada. Nada justifica exatamente esses deslizes. A necessidade, ela não pode ser maior do que a fidelidade. Quem perde a integridade para sobreviver, já perdeu o sentido da vida espiritual. Deus, Ele não apenas sustenta o corpo, Ele guarda o coração que permanece nele. Em outras palavras, não é? Essa oração de Agur é uma oração para a nossa alma, para a preservação da nossa alma. Deus sabe exatamente que o nosso corpo necessita de alimento, sabe exatamente que tudo nessa vida gira em torno, não é, de um sistema financeiro, da qual o nosso trabalho supre essas necessidades. Glória a Deus. Por isso é que nós precisamos ser dispenseiros. Em outras palavras, saber exatamente gerenciar a nossa vida como um todo. Não cometer exageros. Porque se cometermos exageros, obviamente vai fazer com que a nossa situação, num determinado momento, nós vamos ter aperto.
Tem pessoas que deixam até, de dizimar no primeiro momento que a coisa deu uma apertadinha. E eu sempre digo aqui, você jamais vai deixar de fazer com 90% o que você não consegue fazer com 100%. Entenderam? A oração do sábio, ela não busca apenas provisão, mas preservação da alma diante dos extremos da vida. Nem a abundância, nem a escassez são neutras quando o coração não está afirmado em Deus. O perigo não está apenas no que falta ou no que sobra, mas no que isso pode produzir dentro de nós. Todo o pecado cometido sob pressão ainda carrega responsabilidade diante de Deus e o impacto sobre o seu nome. Muitas pessoas vão se afastar, vão se afastar de Deus por parte de homens inescrupulosos, corruptos, que num determinado momento, essas pessoas seguiam a eles. A verdadeira maturidade espiritual é manter a integridade quando a necessidade tenta negociar princípios. Não é porque eu estou passando por isso e por isso que eu vou botar a mão naquilo que não me pertence. Em outras palavras, quem aprende a depender de Deus em todas as coisas, aprende também a não se perder em nenhuma circunstância.